Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre como eu configuro a iluminação do meu render no ProMob, certo? Eu utilizo o Realcine 2.0 e eu faço uma iluminação que fica muito bacana, fica um render bem interessante e não demora muito tempo, tá? O meu computador é um Acer, ele é um Nitro 5 com um processador i5, tô com a minha colinha aqui. Ele tem um processador i5, tem placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma GTX 1650, quase não sai, GTX 1650, então é uma placa bem legal, um processador bem legal. Meus renders não costumam passar de 20 minutos, dependendo do tamanho do ambiente. Claro, um render de 20 minutos é aqueles ambientes bem grandes, com pé direito duplo, sala e cozinha integrada, né? Então, é um render bem bacana. Como que eu começo essa iluminação? Eu geralmente procuro colocar a iluminação que eu gostaria que o meu cliente executasse na casa dele. Então, eu coloco os spots onde eles têm que ficar, os spots decorativos, os paflons, os rasgos de luz, os cortineiros iluminados. Então, eu faço toda uma iluminação bem trabalhada para o cliente gostar, bater o olho, gostar, e falar assim, eu quero assim na minha casa, Carol. E aí eu faço detalhamento para ele, certo? Então, os spots, eu costumo trabalhar eles nos eixos dos armários, nas circulações, que localizo spots duplos, né? E aí, esse spot, a única alteração que eu faço na configuração dele é o perfil IES. Eu vou lá no editor de luzes, seleciono o perfil IES com o faixo de luz que eu gostaria que tivesse, e a única alteração que eu faço, tá? Eu não altero cor, eu não altero intensidade, não altero fall-off, que seria a abertura ali dele, né? Só altero o perfil IES. No Paflon, eu dou uma alteraçãozinha na luminária. O que eu faço? Eu dou 2 cliques no centro da luminária, do Paflon que eu escolhi, vou lá em materiais e altero aquele material da luminária para um emissor mate. Porque aí ele fica aquela iluminação um banho de iluminação, né? Então fica bem com a impressão de Paflon mesmo. Quando você coloca o Paflon direto da biblioteca, ele fica com um estourado, né, refletindo no vidro, e aí não fica muito legal. Então o Paflon eu dou uma alteradinha só no material da luminária mesmo. No perfil de LED, eu trabalho sempre com a linear, coloco a linear onde eu quero, e aí eu vou testando um pouquinho mais. Eu coloco a cor, mudo a cor, coloco uma cor mais amarelada, mais âmbar, e vou vendo lá na intensidade o que fica legal para ela aparecer e não brigar com o restante da minha iluminação. Então eu vou dando uma testadinha, certo? Na hora de configurar o quadro lá na configuração de render, eu vou na qualidade. Eu sempre trabalho com a qualidade profissional, eu não uso a qualidade nem a final, nem a inicial, porque não dá um resultado interessante, não entrega uma boa imagem. Então eu sempre trabalho com o render profissional. No tamanho da imagem, eu procuro trabalhar com um ambiente 3D, que aí ele renderiza tudo que tá ali aparecendo para mim, ou coloco a configuração de 1,92 por 1,8, que aí fica uma imagem bem horizontal e eu consigo jogar na TV e o cliente consegue ver o ambiente bem legal, né? Fica aquela imagem meio de filme com a tarja embaixo, a tarja em cima, e o cliente consegue ver bastante do ambiente, não fica aquelas imagens muito pequenininhas, né, que o cliente não consegue se identificar onde ele está. No tema, eu uso sempre o sol e o céu ligadinhos lá, né, tem a opção usar sol e céu, a gente sempre liga, e eu uso o tema noite. Eu nunca uso o tema personalizado, nem os outros temas também eu não acho muito interessante, eu acho que estoura muito, então eu sempre uso o tema noite, que aí ele já dá a configuração lá, né, as luzes azuladas, nas configurações certinhas. Então eu já coloco no tema noite. Tem um quadrinho embaixo de cores, que chama Azimuth e Altitude. Esse Azimuth, eu sempre pego o solzinho e jogo ele lá no oposto da janela, para a luz do sol não ficar entrando pela janela. Então eu tenho esse cuidado, porque como eu estou usando o tema noite, não seria interessante colocar a luz do sol, né? Então eu tomo esse cuidado de colocar sempre, tenho que prestar atenção para o sol não ficar entrando pela janela. E no tema altitude, eu sempre deixo 25 ali. Não sei porquê, uma configuração que eu achei que eu gostei. O background, é interessante você usar um background sempre, porque ele dá uma tratada na imagem, certo?
E aí ele tem que condizer com o ambiente que você está renderizando. Se você está renderizando um apartamento, você pode colocar um background com prédios, um visual mais alto, mas se você está renderizando uma casa, já não cabe, né, essa imagem. Então você tem que tomar cuidado ali na hora de renderizar também, sempre mudar o background de acordo com o que você está renderizando, certo? E aí depois eu vou lá, enfileiro todas as imagens. Geralmente eu faço 4 imagens de perspectiva e 4 imagens de vista do ambiente. E aí, armários abertos e fechados e planta baixo. Então, eu enfileiro, escolho a pasta que eu quero que salve esses renders e aí coloco para renderizar. E aí eu só volto no final, quando já renderizou essas 9 imagens que eu gerei e renderizo o próximo ambiente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!